Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu estou muito feliz com esse convite para apresentar esse evento, para moderar, na verdade, essa mesa. Eu estou aqui com a professora Júlia Nunes, também vou passar a palavra para ela. E daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Sou a professora Júlia Nunes, da Unigama. Obrigada, professora Érica, por ter me substituído nesses primeiros segundos, a professora Érica da UERJ. Né? Hoje nós teremos nessa mesa 3 apresentações da professora Fernanda Andrade, da professora Heloísa Vasconcelos e da professora Vanessa Antunes da Silva. Né? Eu vou pedir que a Érica explique, nós duas seremos as monitoras, mediadoras dessa mesa, e eu vou pedir que ela explique um pouquinho de como vai funcionar, como vão funcionar as apresentações e o debate. Sim, mais uma vez agradecendo aqui o convite, agradecendo a apresentação da professora Júlia. A professora Fernanda Souza será a primeira a falar, a professora Heloísa a segunda e a professora Vanessa a terceira. Cada uma terá de 15 a 20 minutos de apresentação e quando faltar 5 minutinhos, só para falar com as meninas, eu vou levantar a mãozinha aqui do lado, vai aparecer para vocês que eu quero falar, eu não quero falar, tá? É só para avisar vocês que faltam 5 minutinhos. Ao final dessas apresentações, nós vamos fazer as perguntas que aparecerem para a gente pelos ouvintes, e é mesmo perguntas nossas e dos próprios colegas. Então, ao final desse período, a gente começa o debate. Mais uma vez, muito feliz, muito contente com o convite, principalmente de dividir essa moderação aqui com a professora Júlia, agradecer ao Denis, e podemos começar. Professora Fernanda. Com a professora Fernanda, com a apresentação Ensino de Produção Textual, Releitura de Personagens Folclóricos em Contos Populares. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu entrei agora, eu gostaria de saber se eu posso compartilhar a tela por aqui. Pode sim, pode compartilhar a tela sim. Se você olhar, você está pelo computador, né? Isso. No lado esquerdo tem 3 ícones, você aperta o uso do meio. Tem um do lado esquerdo, tem um da Open Close Chat, não. Tem um da do mão. Meio. É o do meio. Share Screen, achei aqui. Certo. Um segundo. Aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sugiro que você coloque em modo de leitura ao invés de apresentação. Que aí você consegue ver as duas coisas, a sala e a gente. Aqui, eu acho que agora sim. Vocês conseguem ver? Sim, tudo perfeito. Perfeito, obrigada. Bom, primeiro vou começar me apresentando. Eu sou Fernanda Andrade, professora da rede privada de ensino. Sou graduada e mestre em língua portuguesa pelo UFRJ. E, em primeiro lugar, eu gostaria de verdade de agradecer a participação, nesse grande projeto, nesse congresso, agradecer principalmente aos organizadores por esse convite e espero poder compartilhar um pouquinho da minha forma, de ensinar a língua portuguesa com vocês. Espero que essa proposta de atividade, de alguma forma, contribua para o ensino de língua portuguesa, tá? Bom, em primeiro lugar, o título do meu trabalho foi Ensino de Produção Textual, Releitura dos Personagens Folclóricos em Contos Populares. E entendendo que a importância, no ensino, é muito importante a gente reunir a teoria, a prática, eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar claro aqui, que durante esse tempo, durante toda a minha formação
E durante esse momento em que eu inicio com a minha prática, né, eu acredito que todo o meu panorama, né, teórico é baseado na linguística de texto. Eu acredito no estudo do texto como unidade para análise literária, para análise linguística. Então, o estudo de texto como base, né, de ensino. E atribuímos, no caso, à leitura, né, um tratamento de ordem sociocognitiva e intencional da linguagem, né? Então, a importância do estudo a partir de uma visão, do estudo do texto a partir de uma visão sociocognitiva e interacionista da linguagem, o estudo dos gêneros textuais, né? Então, o estudo do texto a partir dos gêneros textuais, que seria essa forma de realização linguística dos nossos propósitos comunicativos, né, que vai resultar em atividades sociais que vai surgir a partir da necessidade de determinadas necessidades socioculturais. Bom, eu sei que, enfim, o foco desse projeto é apresentar, enfim, uma atividade feita, né, em sala de aula para o ensino, mas achei importante a gente iniciar falando um pouquinho sobre de que forma a teoria, né, obviamente, influencia na nossa prática. Bom, em relação à proposta de atividade que eu realizei com os meus alunos, né? A proposta em si, de maneira geral, era produzir um conto popular utilizando um dos personagens folclóricos apresentados em aula. Então, mais tarde eu vou apresentar quais foram todas as etapas desse projeto, né, dessa proposta de atividade, mas, enfim, de maneira geral era isso. Eles precisavam produzir um conto popular, era uma atividade de produção textual, utilizando determinados personagens folclóricos. E eles deveriam fazer uma releitura desses personagens folclóricos, tá? No primeiro momento, a atividade foi dividida em 2 grandes momentos. A primeira etapa, a etapa do planejamento, entendendo, né, que, enfim, é importante que o aluno tenha essa etapa de organização das suas ideias, da organização do texto. Então, nessa etapa, eles tinham que escolher o personagem folclórico, que faria parte da história, determinar o conflito, né, o fato principal, caracterizar os personagens, o espaço, enfim. E o segundo grande momento seria a produção do texto em si, e, claro, a revisão desse texto, né? Então, nesse segundo momento, eles deveriam escrever a história de acordo com o planejamento, criar o seu título e, no final, reler essa história pensando na organização, enfim, se os marcadores de tempo foram utilizados, se as características daquele conto, né, do gênero textual que foi proposto estavam presentes, enfim, todo um processo de revisão. Tudo isso, obviamente, foi orientado aos alunos, né, nessa organização, então, o que deveria ser feito no planejamento, o que deveria ser feito nessa etapa de produção e revisão. Bom, antes de falar um pouquinho sobre como foi toda essa etapa, eu separei aqui algumas considerações importantes em relação a essa proposta de atividade. Como eu falei anteriormente, foi uma proposta pensada, né, a partir da perspectiva de ensino de língua portuguesa, baseada, sim, no estudo do texto, entendendo como uma unidade de estudo para análise literária, para análise linguística, e foi uma atividade que ocorreu durante o ensino remoto, né, e, enfim, nós, professores, nos deparamos com muitos desafios, né, durante esse processo de ensino completamente remoto. Ainda estamos vivendo esse momento, e por isso nos vimos buscando alternativas para trabalhar os conteúdos do ano de uma forma criativa, de uma forma inovadora, e tentando, de alguma forma, chamar a atenção desses alunos, trazer esses alunos para a sala de aula, né, essa sala de aula virtual. E isso foi um momento muito desafiador, o que me motivou, na verdade, a pensar numa proposta diferenciada, né? Isso, na verdade, já é uma prática de ensino minha, mas eu precisei adaptar isso para esse ambiente virtual. Por isso, e essa foi a minha motivação, né? Tentar fazer com que esses alunos tivessem esse contato com o virtual de uma forma mais criativa e inovadora. Eu realizei essa atividade, né, na Escola Suíço Brasileira, que é onde eu trabalho já há quase 5 anos, da rede privada, numa turma de 6º ano do Ensino Fundamental 2.
O conteúdo que foi trabalhado durante todo esse processo foram os elementos da narrativa, principalmente o gênero e o foco, né, no gênero textual conto popular, na disciplina de língua portuguesa, durante as aulas de produção textual, e foi uma atividade dividida em muitas etapas, desde a aula expositiva até a produção do texto em si, todo esse processo durou em torno de 2 meses, contando que são 5 tempos semanais, contando que eu tenho 5 tempos semanais com cada turma de 6º ano. Foi num período de aulas remotas, e a plataforma tecnológica utilizada foi uma plataforma chamada Story Jumper, em que os alunos reuniram todos os contos populares em um livro online. E esse livro era, de fato, né, um livro montado todo virtualmente, e por isso essa atividade foi feita até em conjunto, precisou do auxílio dos professores de TI, né, de informática da escola, auxiliando todo o uso da plataforma, as estratégias, né, e eles, no final, produziram um livro de cada turma com os contos populares criados por eles, utilizando esses personagens folclóricos, fazendo essa releitura, né, e era, de fato, um livro online. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas aparece o livro, e à medida que você clica no documento, né, depois do link, as páginas do livro vão sendo passadas de forma nesse ambiente virtual. E o objetivo era produzir um texto narrativo dentro do gênero textual, né, conto popular, utilizando os personagens folclóricos, fazendo uma releitura desses personagens. Bom, toda a atividade, como eu falei, desde a aula expositiva até, enfim, a produção em si, foi dividida em 8 etapas, né? Então, na primeira etapa, eu conto, sim, como uma primeira etapa, a aula expositiva sobre os elementos da narrativa, né? E nessas aulas, né, como eu já venho trabalhando há muitos anos, a gente, alguns anos, né, na verdade, nessa aula expositiva existiram atividades, né, de motivação, atividades de prática, né? Então, a aula sobre a identificação desses elementos, sobre a função de cada um deles, enfim. E numa segunda etapa, foi a apresentação dos personagens folclóricos. Então, eu levei para esses alunos algumas lendas, algumas histórias dos personagens folclóricos, e também houve totalmente a participação desses alunos. Então, eles levaram para a sala de aula, eles pesquisaram sobre os personagens folclóricos, dividiram com os colegas de turma. Então, foi uma troca sobre um pouquinho da história do folclore, né? Como terceira etapa, foi a apresentação do gênero textual, conto popular, então as características do gênero, atividades relacionadas ao gênero textual, e até que chegamos à quarta etapa, que foi a proposta de produção textual em conjunto. Então, antes de passar essa proposta individual, né, para os alunos, nós fizemos uma produção textual em conjunto, em sala, o que eu achei interessante, porque eu percebi ali, né, são alunos de 6º ano, com 11, 12 anos, e eu percebi a interação deles mesmo no ambiente virtual. Então, eles escreviam no chat, eles falavam oralmente, eles levantavam a mão o tempo inteiro querendo, de fato, participar dessa produção em conjunto. Então, houve a participação total deles, isso foi me motivando cada vez mais a dar continuidade a esse projeto. Eles participaram, nós fomos construindo o texto juntos, utilizando os elementos da narrativa juntos, enfim. E fizemos uma produção textual em conjunto. E aí sim, a quinta etapa foi a proposta já mencionada lá no início da apresentação, que foi o planejamento individual dos alunos em relação a essa proposta de atividade e a produção e revisão do texto. Então, agora sim, eles individualmente deveriam utilizar, né, preparar produzir um texto, pertencente, né, a esse gênero textual estudado nesses 2 grandes momentos, o momento de planejamento e depois o momento da produção. E, por fim, depois desses textos produzidos, nós utilizamos
a plataforma Story Jumper para montar esse livro online, né? Então, eles produziram um texto, houve a correção desse texto, revisão do texto, e no final disso, esses textos foram reunidos e colocados na plataforma. E aí, dentro dessa plataforma, né, com o auxílio do professor de TI, foram diferentes etapas nessa plataforma. Então, as estratégias que a plataforma dava, a escolha das imagens, a finalização do livro, né? Eles fizeram um momento, uma dedicatória no livro da turma, com todos os contos, né? Houve um momento de autógrafo online, enfim. Então, foi uma atividade que ficou bem interessante. Bom, eu coloquei um print aqui e o link dos 2 livros montados. Eu trabalho numa escola que é uma escola bilíngue, por isso os alunos são divididos em seções, né? Então, eu tenho a seção alemã, inglesa e francesa. E no ano passado, que foi o momento em que eu realizei essa proposta com os alunos, as turmas de 6º ano, seção inglesa e seção alemã, elas faziam parte, né, elas assistiam a aula de língua portuguesa juntas. Então, né, à esquerda eu tenho o livro dos contos da seção alemã e da seção inglesa. Eles criaram um título, nesse link que eu coloquei abaixo, depois eu posso mostrar no final, quando você acessa esse link, o livro, né, e clica no livro, como aparece aí, as páginas vão passando e com as imagens e com os contos populares criados por eles, e, enfim, né, ficou bastante interessante. Ao lado direito foi da outra seção, da seção francesa, e eles que escolheram o nome, eles que escreveram a dedicatória, que aparece logo nas primeiras páginas do livro, e eles escolheram esse título, Hora do Folclore, e o outro também, né, de conto a conto. Então, foi uma atividade em que eu percebi não só uma produção individual, mas também uma produção compartilhada, um trabalho em grupo, né? Então, um momento um trabalho individual, outro momento um trabalho em grupo. Então, foram diferentes práticas utilizadas nas aulas, o que motivou os alunos, o que me motivou também a dar continuidade a esse projeto. Eu coloquei aqui um exemplo, né, nesses 2 slides, eu tenho aqui um exemplo de um dos contos produzidos por um dos alunos, e o que me deixou mais surpresa positivamente quando eu comecei, né, a olhar e a corrigir esses trabalhos, essas produções, foram que os alunos, eles não só, né, utilizaram tudo aquilo que foi mencionado, trabalho com o gênero, enfim, utilizaram muito a criatividade, a releitura do personagem folclórico, mas também trataram de questões sociais. Então, em um dos contos, a gente percebe que o aluno trata de temáticas sociais, como a temática do abandono, a temática do bullying, enfim, outros, né, a temática do amor proibido. E eu achei interessante separar 2 contos aqui. Eu vou ler apenas um, acredito que a gente tenha tempo para isso, então eu vou ler esse conto bem rapidamente. Foi um dos que eu achei todos, né, ficaram bem interessantes, mas, enfim, selecionei esse aqui. E o título é Um Amor Proibido. Nelson era um guia de turismo. Ele era um moço que usava óculos, era muito tímido, tinha o cabelo preto e os olhos verdes. Não tinha muitos amigos e nunca tinha namorado. Mas era muito esforçado na agência onde trabalhava. Um dia, teve uma excursão ao Pantanal com turistas da Itália e de Portugal. Todo mundo estava no barco e Nelson explicava sobre a região e sobre as águas. Falou para os turistas tomarem cuidado para não mergulharem. De repente, uma mulher, que tinha os cabelos ruivos com cachos, saiu da água nadando e pediu para subir no barco. Nelson ficou apaixonado na hora, mas, na verdade, a mulher era Boitatá, a cobra de fogo que morava nas águas por lá. Boitatá era uma cobra linda, toda vermelha e toda poderosa. Ela tinha as escamas do corpo mais duras que todos os materiais mais duros do mundo. Ela era toda vermelha e virava uma tocha de fogo gigante que queimava. Boitatá podia se transformar em uma mulher ruiva, linda e com muito charme. Nelson nunca poderia imaginar que essa mulher, conhecida como Tatá, poderia ser uma criatura da floresta. Ela subiu no barco e estava com fome. Nelson deu comida e água para ela. Na hora, eles se apaixonaram, mas ele ainda não sabia da verdade. Passados
alguns dias, Nelson e Tatá se conheceram melhor e começaram a namorar. Foram conhecer a família dele na cidade e todos adoraram a menina, mas não sabiam quem ela realmente era. Nelson pediu para Tatá apresentar sua família também. Afinal, já estavam há meses juntos, mas ela sempre disfarçava. Até que um dia, Tatá decide apresentar sua família a Nelson. Todos eram cobras vermelhas, mas estavam transformados em humanos. Os pais de Tatá não aprovaram o relacionamento. Decidiram, então, se transformar em grandes cobras na frente de Nelson, que ficou muito apavorado ao presenciar a cena. No entanto, para a surpresa de todos, e depois de alguns minutos, se recuperando do susto, Nelson disse que ficaria com Tatá assim mesmo, que a aceitava do jeito que era. Muito rapidamente, os pais da cobra puxaram-na para dentro do rio e sumiram para sempre. Os namorados nunca mais se viram. Há uma lenda que diz que, quando as florestas pegam fogo e tudo queima, é a boitatá que chora por ter sido separada do seu amor. Então, esse foi um exemplo que eu achei interessante trazer, para que ficasse um pouquinho mais concreto. E a gente percebe não só, né, o uso das características, a descrição do personagem, tudo aquilo que foi sugerido, respeito aos elementos, né, da narrativa, ao gênero textual selecionado, a releitura desse personagem, né, que, enfim, desse personagem folclórico, e também a apresentação de uma temática social, né? E esse fim, há uma lenda que diz que quando as florestas pegam fogo e tudo queima, é Botatá que chora por ter sido separada de seu amor. Então tem aí a criatividade de um aluno, lembrando que são alunos de 6º ano, tá? Esse foi um outro texto, eu não vou ler esse texto, tá? Mas eu trouxe o título, já me pareceu interessantíssimo. Buba, a mula sem cabeça e com coração. E nesse texto, o aluno fala muito sobre a questão do abandono, então teve essa mula, né, sem cabeça, que foi abandonada pela família, foi criada por outros seres ali da floresta, tudo mais, e depois ela encontra uma família de onças que, de fato, a acolhe. Então, ela trata também dessa temática social, tá? Bom, e por fim, né, algumas considerações finais em relação a esse projeto realizado com os alunos no ano de 2020, né? Bom, foi, como eu falei desde o início, uma proposta de atividade que busca o trabalho com texto, né? Então, que os alunos de fato estejam ali, eles foram de fato ativos em toda a produção, né? Desde as aulas expositivas até a produção em conjunto, até a produção individual. Eles de fato foram ativos, né, nesse processo. Obviamente, né, o estudo dos gêneros textuais, das tipologias textuais também foi um elemento importantíssimo foi essencial, né, para essa produção de atividade. Além disso, né, o estudo da gramática a partir do uso, então, eu não mencionei isso, mas nesse momento a gente também estava na parte de gramática falando sobre, né, verbos, o uso dos verbos no indicativo, então o uso do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito, então eles puderam aplicar, né, aplicar de fato, né, na prática, na produção do texto deles. Como resultado desse processo, que me deixou mais feliz foi essa motivação dos alunos. Eu percebi que eles, de fato, se motivaram, de fato, participaram em todo o processo, e num momento em que a gente estava passando por um desafio, né? E vale ressaltar também que essa proposta só pôde acontecer porque a escola tinha, de fato, uma estrutura para que isso acontecesse, os alunos tinham essa estrutura tecnológica para que essa atividade acontecesse, o que, infelizmente, não é a realidade, enfim, da maioria dos brasileiros, mas que nessa escola a gente pôde trabalhar dessa forma. Foi uma atividade interdisciplinar, de fato houve, né, não só interferência, mas uma participação efetiva das aulas de informática, então os alunos aplicavam aquilo que eles tinham visto nas aulas de informática para as aulas de língua portuguesa, com o uso da plataforma, então aquilo, né, totalmente encaixado nesse momento remoto em que nós estávamos vivendo. E também algo que me surpreendeu muito positivamente foi o trabalho com a criatividade desses alunos. Então as histórias, né, foram de fato todas produzidas por ele,
de forma, né, online, com o meu auxílio ali, mas a produção foi feita totalmente por eles. Assim, os alunos estavam ali com as câmeras ligadas, participando, se envolvendo, enfim. E as temáticas, né, que foram apresentadas nos contos, algo que eu não estava esperando e que eles naturalmente foram tratando nas histórias que eles apresentavam. Tá? Aqui algumas referências bibliográficas e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professora Fernanda. É só encerrar o compartilhamento da tela, por favor. A próxima... Encerrei agora. Tá tudo certo, tudo certo. Tá certo, obrigada. A nossa próxima apresentação é da professora Heloísa Vasconcelos, da IFRJ, com a apresentação de letramento crítico no ensino da língua portuguesa e literaturas, reconstruindo a figura do índio por meio de crônicas históricas. Eu gostaria só de pedir, professora, que para que você consiga ver a sala e os seus slides ao mesmo tempo, você use o modo de leitura, porque aí você consegue ver as duas coisas e a gente consegue se comunicar se houver algum problema, tá bom? Obrigada, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Ver se eu consigo. Olha, gente, é a primeira vez que eu estou usando esse... Eu não sei se eu vou conseguir, se é isso que... Eu não sei se eu estou fazendo da maneira certa, eu acho que não, né? Eu estou compartilhando a tela toda. Isso, é só colocar em compartilhar janela, e aí você seleciona especificamente a janela de slides. E agora eu fechei meus slides. Ai, gente, a pessoa não é nada tecnológica. Eu peço perdão já por conta disso. Não se preocupe. Ai, deixa eu abrir de novo aqui minha apresentação. Por favor, não descontem do meu tempo, porque eu gosto de falar bastante. Não, pode deixar. A professora Érica vai começar a contar o tempo assim que você começar a apresentar. Tá, vamos ver se agora eu consigo. Janela, agora foi, gente, agora vai dar certo. Perfeito. Tá dando para ver bem aí? Sim, tudo certinho. Tá bom. Bom, obrigada, gente. Bom dia a todos. Eu me chamo Heloísa Thompson, sou professora de português e de inglês do IFRJ Campus de Niterói. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer muito, né, ao Denis e toda a comissão organizadora por ter me feito esse convite, né, para eu estar falando sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é dar aula, né? Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Essa apresentação de hoje tem como título Letramento Crítico no Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas, reconstruindo a figura do índio por meio de crônicas históricas, né? Então, vou compartilhar com vocês um conjunto de atividades que eu apliquei no ano passado, né? Imediatamente antes do isolamento social pela pandemia, né? Então, esse conjunto de atividades até foi interrompido, mas eu vou apresentar o que eu consegui aplicar em sala de aula. Na disciplina de Língua Portuguesa e Literaturas 2, lá no meu campus, né, onde eu trabalho. Essa disciplina, ela corresponde ao segundo semestre do primeiro ano do ensino médio, né? Lá no nosso campus, o ensino médio é dividido em semestres, por isso que a disciplina está numerada como 2. Os tópicos abordados foram quinhentismo, a figura do índio, mitologia indígena e crônicas históricas. Os objetivos que eu tinha, né, com esse conjunto de atividades eram possibilitar novos olhares para a narrativa do descobrimento do Brasil, promover a discussão e a reflexão acerca da figura do índio na construção da história e da literatura do Brasil, desconstruir estereótipos vinculados aos povos indígenas e analisar a origem e o uso de alguns vocábulos da nossa língua que carregam marcas de violência ou de desigualdade. Antes de apresentar para vocês esse conjunto de atividades, eu vou falar um pouco de alguns princípios que nortearam esse conjunto de atividades, né? Como a colega Fernanda falou, as nossas atividades não surgem do nada, né, no vácuo. Existem pressupostos teóricos que nos ajudam a chegar a essa prática, né? Então, um dos princípios norteadores foi a perspectiva emancipatória de educação, né, com base em Freire, em Gadotti e outros autores, né, tendo a ideia de que a educação
é entendida como problematização da realidade, visando a sua transformação. E a escola é um espaço de contestação para o desenvolvimento de criticidade e formação de sujeitos autônomos, né? Então, o objetivo por trás desse conjunto de atividades que eu vou mostrar para vocês é também mostrar outros mundos possíveis, educar para visibilizar o que foi escondido para oprimir. Outro princípio norteador desse conjunto de atividades é o letramento crítico, com base em Jantz, Tilly, Sardinha, outros autores também. Para quem ainda não tem familiaridade com esse termo, letramento crítico é a habilidade de ler textos de maneira ativa e reflexiva, com vistas a compreender as relações de poder, de desigualdade e de injustiça na sociedade. Então, a utilização do texto vai ser com base nesse texto como um objeto essencialmente social e não meramente linguístico. Outro princípio, né, que norteou esse trabalho, na verdade é uma lei, a Lei 11.645 de 2008, em que é colocada a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, na rede pública e privada, especialmente nas disciplinas de literatura e história, né? Então, é nosso dever, como professores de língua portuguesa e de literaturas, trabalhar aspectos da história da cultura afro-brasileira e indígena em sala de aula, mas muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, é uma tentativa de colocar isso em prática. Essa proposta ela foi dividida em 4 etapas, cerca de 4 aulas diferentes, né? Um pouco mais do que isso. Na etapa 1, o foco é o movimento quinhentista. Etapa 2, uma discussão sobre questões indígenas em sala de aula. Etapa 3, o foco é na mitologia indígena. E a etapa 4, a etapa final de produção, reconstruindo a figura do índio na história do descobrimento do Brasil. Bom, essa primeira etapa da atividade, ela teve como foco, né, o movimento quinhentista. E o material que eu utilizei foi uma apresentação de slides simples, com tópicos ali, e eu fiz questão de falar isso, né, de colocar isso na minha apresentação, porque às vezes a gente fica com a impressão de que para inovar em sala de aula, fazer alguma coisa diferente, a gente precisa dar pirueta, cambalhota, precisa usar vários artefatos, e às vezes o que vai fazer a diferença mesmo é a nossa abordagem para essa temática, né? Então, eu fiz uma apresentação de slides com tópicos relacionados ao movimento quinhentista, apresentando o contexto histórico, características do movimento, mas o diferencial vem na abordagem desse tema, né? Em que eu tento trazer o aluno para o centro da construção desse significado, sempre fazendo perguntas provocadoras, né? Fazendo com que ele também participe dessa construção de significado, até porque isso é importante para a fase final que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, um exemplo assim de problematização do movimento quinhentista que eu fiz com os alunos foi questionar um pouco a maneira como as falas eram representadas nos autos quinhentistas, né, na literatura de catequese. Então, as falas em língua tupi eram sempre associadas a demônios, né, figuras diabólicas, né, e sempre com nomes de figuras indígenas, enquanto as falas em português ou espanhol eram sempre associadas a divindades, né, a anjos. E isso já mostra para a gente um olhar demonizado do indígena. Eu utilizei o alto representado na festa de São Lourenço, né, para mostrar isso, não vou ler por conta do nosso tempo, mas a gente tem aqui o rei dos diabos, o Guaxará, que tem um nome indígena e também fala um pouco dos costumes do índio, de se pintar, de beber bastante, né, então já fazendo essa associação de demonização da figura indígena. Isso também acontece na literatura de informação, né, então apresento para os alunos, né, alguns trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha, do Tratado da Terra do Brasil, em que a gente tem crônicas históricas em que os índios são retratados como bárbaros, como desumanos, como indecentes, né? Então, eu tento trazer esse olhar e fazer algumas perguntas para que os alunos comecem essa reflexão, né? Então, algumas perguntas que eu fiz. Por que os portugueses consideravam os indígenas como bárbaros? Porque muitos indígenas agiam com tanta brutalidade em relação aos portugueses. Como a história do descobrimento do Brasil seria narrada se tivéssemos acesso à perspectiva dos índios? Então, essas perguntas servem para começar, né, a fazer com que os alunos repensem, né, essa cena do descobrimento, como ela geralmente é contada. Será que foi assim mesmo? Será que não existem outras possibilidades para a gente pensar a nossa história?
Bom, num segundo momento, uma segunda aula, o foco foi em conhecer mais a cultura e a história indígena, porque eu percebi que os alunos não sabiam, não entendiam muito desse universo. Então, o que eu utilizei para essa aula foi um handout simples que eu fiz e imprimi para os alunos, com algumas perguntas, e o texto também que eu utilizei. Utilizei um vídeo disponibilizado gratuitamente no YouTube, que é o primeiro episódio do documentário Índios no Brasil, e também utilizei um texto de Daniel Munduruku, um escritor indígena, Minha Avó Foi Pega Laço, também disponibilizado gratuitamente no blog pessoal desse escritor. Então, para começo de conversa nessa aula, né, os alunos discutiram em duplas ou em trios algumas questões, né, provocadoras que eu coloquei no início da aula, né, se eles conheciam algum indígena, qual era a relação com esse indígena, se é que eles conheciam, como eles descreveriam um indígena, né, na maioria dos casos eles falaram características bem estereotipadas, né, e em que momento essas temáticas geralmente são discutidas na escola. A maioria disse que no Dia do Índio, né. No segundo momento, eu apresentei, né, esse primeiro episódio do documentário Índios no Brasil, em que há a apresentação de alguns costumes, algumas falas de indígenas, mostra onde a gente ainda tem indígenas aqui no nosso país, e há entrevista tanto com membros de povo, né, de tribos indígenas, como com pessoas que vivem na sociedade urbana, digamos assim, né? E o interessante é observar que essas pessoas, né, os não indígenas, descrevem o índio de maneira muito estereotipada, né, muito parecido com aquilo que a gente viu nas crônicas históricas. Ah, o índio usa cocá, o índio é selvagem, índio não pode ter celular, índio não usa calça jeans, né? Então a gente começou a discutir um pouco isso. E o interessante é que nesse episódio, uma das entrevistadas que observando assim as suas características físicas, a gente consegue perceber que ela tem alguma ascendência indígena, mas ela diz que não tem relação nenhuma com povos indígenas, né? Então a gente ficou se questionando, por que será que ela não se identifica como indígena? O que será que motivou isso? No terceiro momento dessa aula, eu fiz a leitura desse texto escrito por Daniel Munduruku, Minha Avó Foi Pega Laço, apresentei esse autor aos alunos, né? Dizendo que ele é um autor indígena, alguns até se espantaram, como é que um indígena pode ser escritor? Coisas desse tipo ainda acontecem, né? Então é importante que a gente traga essas temáticas para a sala de aula, né? Vamos educar para desalienar esses alunos, né? Então, nesse texto, Daniel Munduruku, ele explica a origem desse termo pegar a laço, que muitas vezes a gente utiliza hoje, né? Vou laçar fulano. E ele conta da perspectiva dele como oriundo de povos indígenas, como essa expressão traz dor, né? Faz referência a realmente um costume de abuso, de violência com as mulheres indígenas. E ele explica que fica muito desconfortável quando algumas pessoas vão abordar ele em tom de ironia, de risada, para falar que a avó dele foi pega-laço. Né? E ele conta um pouco de como a avó dele realmente sofreu com isso, foi obrigada a se deitar com um homem português e ter filhos e se casar, foi tirada do seu povo. E aí a gente acaba discutindo também alguns vocábulos da nossa língua que podem ainda carregar essas marcas de desigualdades sociais e violências, né? Então, em determinado momento, depois de comentar aspectos desse texto, os alunos mencionaram ali algumas outras expressões que eles conseguiram identificar que carregavam também esse tom de violência, mesmo que não fossem expressões vinculadas à cultura indígena. E no momento final dessa aula, eu pedi para que os alunos se reunissem em grupos e fizessem uma pesquisa pelo celular mesmo, de expressões, poderiam até ser algumas que eles já tinham mencionado na atividade anterior, e buscassem a sua origem, né, para essa expressão que carrega a marca de desigualdade ou violência, e que também propusessem uma alternativa de nomeação, né, como representar esse significado sem carregar essa marca de violência. Essa foi a etapa 2. Na etapa 3, foi uma aula toda voltada para conhecer mais sobre a mitologia indígena, que eu percebi que os alunos ficaram interessados em saber mais, né, sobre literatura indígena, sobre mitologia. Então, mais uma vez, eu utilizei uma apresentação de slides simples, nada mirabolante, que eu apresentava informações sobre a cultura e literatura indígena e apresentava para esses alunos o mito indígena Iengatu sobre a origem do universo.
Também utilizei outros mitos indígenas impressos em pedaços de papel. Então, também nada que qualquer outro professor não possa fazer em sala de aula. Algumas perguntas que eu apresentei, né, nesses slides. Para você, no que se baseia a literatura indígena? Você sabe o que é um mito? Você conhece algum mito sobre a criação do mundo e os seus elementos? Aí os alunos mencionaram, né, a perspectiva que a Bíblia apresenta da criação do universo. E depois a gente leu esse mito indígena, em que há ali a explicação de como tudo começou. E aí eu pergunto, enxergou alguma semelhança com outros mitos existentes? Na sua opinião, por que surgem os mitos? Você acha importante a preservação dos mitos de um povo? E aqui os alunos conseguiram identificar essa semelhança com a explicação bíblica para a origem do universo. Eles conseguiram perceber que a nossa maneira, né, de explicar o mundo não é tão diferente da maneira como povos indígenas fazem isso, né? Então, a gente pôde fazer essa aproximação e até mesmo a identificação de alguns alunos com essas histórias. Depois, eu propus que esses alunos conhecessem outros mitos indígenas. Eles se dividiram em grupos de mais ou menos 5 pessoas. Cada grupo recebeu um pedaço de papel com algum outro mito. Eles tinham que fazer essa leitura em grupo e pensar, esse mito conta a criação de qual elemento da natureza? Esse mito tem alguma semelhança com outras histórias? Para essa aula eu utilizei o mito da Iara, do Guaraná, o Irapuru, Boto Cor-de-Rosa e Curupira. Mas aí cada um pode utilizar aqueles que preferir. O interessante foi que eles trouxeram, assim, semelhanças como eu falei, a história da Bíblia. Também trouxeram semelhanças com a mitologia nórdica, com a mitologia latina, né? Lembraram de como a explicação da mitologia grega para a criação dos elementos da natureza, para o universo. Então, eles conseguiram fazer essa conexão com outros elementos, né? E foi interessante que eles participaram bastante, eles gostaram desse momento de troca. Depois deles fazerem isso em grupo, nós abrimos uma grande roda e aí virou uma grande roda de contação de histórias, né? Eu pedia para que cada grupo compartilhasse com outros colegas o mito que leu, o mito que conheceu, mas como se estivesse contando mesmo ali numa roda, né? E foi muito legal, todo mundo conheceu todos os mitos que os colegas leram, né? E foi interessante que uma aluna até comentou que a avó dela sempre contava para ela, e com muita veemência, que ela já tinha sido surrada, levado uma surra do Curupira, e que ela não entendia, ela ficava assim se perguntando, nossa, mas como pode isso? E eu pude perceber ali que naquele momento houve uma identificação dessa aluna com aquelas histórias, houve uma valorização da cultura familiar dessa aluna naquele momento. Talvez ela não tivesse comentado isso se eu não tivesse trazido essas questões para a sala de aula. Então, como é importante a gente trazer isso, porque isso faz parte da nossa história como brasileiros, né? Uma quarta etapa, que foi a etapa final, eu pedi para que os alunos reconstruíssem essa figura do índio, né, na história do nosso descobrimento. O material utilizado também foi uma apresentação de slides em que eu fazia essa proposta, né? Como a história do descobrimento do Brasil seria narrada se tivéssemos acesso à perspectiva dos índios? Então, depois de todo esse itinerário, né, de falar sobre o movimento quentista, repensar essas manifestações literárias, conhecer mais sobre a cultura indígena, conhecer mais sobre a literatura e mitologia indígena, depois de ter essa bagagem, aí sim eu pedi para que os alunos produzissem, né? Ali eles já se sentiam mais à vontade para escrever sobre isso. Eu pedi para que eles escrevessem uma crônica histórica, porque foi um gênero textual que a gente trabalha em sala de aula, quando falou de quinhentismo, mas hoje eu faria de forma diferente, porque os alunos sentiram muita dificuldade de escrever com base nesse gênero textual, né? Então, vocês vão observar nos exemplos que eu vou mostrar, que nem todos têm características de crônica histórica, mas eu queria focar no conteúdo dessas produções, tá? Essas produções vão ser apresentadas da maneira como eles me entregaram, né? Então, vocês podem observar ali equívocos, de repente, de concordância, mas eu estou mostrando exatamente como eles me entregaram. Gostaria de reforçar que a entrega dessa atividade já aconteceu em um contexto virtual, porque no dia que eu fiz essa proposta, no dia seguinte, né, que eu fiz essa proposta, a gente entrou em isolamento social. Então, esse trabalho foi interrompido, eu não consegui retornar com os alunos para falar mais sobre eles, mas tivemos algumas coisas interessantes. Primeiro exemplo aqui,
Nesse trecho, né, desse texto feito por uma aluna, ela utiliza vocabulário de dialetos indígenas, tanto no seu título quanto em termos dentro do texto, para descrever a cena do descobrimento do Brasil. Né? Então, vou ler apenas as partes destacadas. Um igara gigante, boa parte da aldeia pensou que era um presente de Tupã e que seria algo divino. Nosso Morubixaba, apesar de também estar curioso, tomou a frente para a tentativa de um possível diálogo. Um abá que saiu da igara, branco como as nuvens, usando uma oba que tapava todo o seu corpo. Detalhe que eu não pedi para que eles inserissem vocabulário de dialetos indígenas, isso aqui foi algo que a aluna quis fazer e ela até colocou ali um glossário no final. O que eu posso observar por meio dessa produção é que a aluna conseguiu inserir e valorizar elementos da cultura e do vocabulário indígena para a descrição dessas cenas relatadas do descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Um segundo exemplo, a gente tem aqui o trecho de um texto intitulado Pindorama Roubada. Já pelo título, a gente percebe essa cena do descobrimento descrita de outra forma, né? Não foi um descobrimento. Professora, só um minutinho eu acho que você não está vendo o chat. Faltam 2 minutinhos para você, tá? Sim, eu sei. E eu estou perdendo esses minutos. Eu vou terminar já. Eu vou deixar. Enfim, Pindorama Roubada, né? Então, já traz essa noção de que não foi um descobrimento. Sempre demonstraram certo desprezo pelos nossos deuses e por nossas pinturas e rituais religiosos, foram impondo seu Deus aos poucos, né? Então, aqui nesse texto, o aluno já traz uma visibilização dos sentimentos e percepção dos indígenas ao verem sua terra ser invadida, uma denúncia da demonização das práticas religiosas por parte dos portugueses e uma exposição dessa postura de superioridade dos portugueses em relação aos povos nativos. Outro exemplo aqui, a aluna se questiona se esses visitantes seriam deuses ou invasores, né? Então, ela visibiliza o estranhamento indígena diante de costumes europeus e questiona quem são esses visitantes? São deuses? São invasores? Quais são as suas reais intenções? E, por fim, esse texto também intitulado A Invasão, mais uma vez trazendo essa ideia de que não foi uma descoberta, foi uma invasão. E a aluna diz, se escondiam debaixo de tecidos, suas casas móveis trouxeram milhares daquela espécie exótica, né? Sempre trazendo elementos da cultura ali do universo indígena para essa descrição. Então, reconhecimento da chegada dos portugueses como um ato de invasão e exposição de alguns desentendimentos entre nativos e estrangeiros, que às vezes a gente tem ideia de que os indígenas receberam os portugueses aqui, foi tudo legal, foi tudo tranquilo e não houve desentendimento, não houve tentativa de manutenção do seu território, né? Então, as considerações finais. Essa atividade apresentou várias falhas, né? Os alunos não conseguiram escrever crônicas históricas, a gente teve dificuldades, veio a pandemia, mas o saldo foi positivo. Alguns ganhos: introdução e envolvimento dos alunos com a história e cultura indígena, desmistificação da figura do índio, questionamento por parte dos alunos acerca do que chamam de descobrimento do Brasil e visibilização de outras perspectivas da história do nosso país. A partir desse conjunto de atividades, eu também pude iniciar um projeto de pesquisa que está rodando até hoje, o Letramento Crítico nas Aulas de Língua Portuguesa, em que 3 alunas dessas turmas são minhas bolsistas. Né? Então, também teve esse saldo positivo. Essas são as referências apresentadas durante essa apresentação. E eu queria só terminar fazendo um breve merchan, né? No final do mês vai começar as inscrições para o primeiro Congresso de Ensino de Linguagens, organizado pelo Instituto Federal. Eu vou dar um mini curso sobre letramento crítico, então quem se interessou, quiser conversar mais sobre isso comigo, pode entrar em contato. Eu queria mais uma vez agradecer, pedir perdão por ter utilizado 20 minutos, mas eu precisava muito falar, perdão. Muito obrigada. Obrigada, professora. Só para lembrar a próxima apresentadora, tá? Que é preciso ficar prestando atenção na sala, por isso que eu sugeri que fosse apresentada no modo de leitura, e que a mediadora vai precisar interromper, porque nós temos tempo contado, tá bom? Então, é só para vocês ficarem atentas, inclusive na hora do debate será feita da mesma forma. Então, a nossa próxima palestrante é a professora Vanessa Antunes da Silva, com a apresentação Construção Poética e Criação nas Redes Sociais. Vanessa, por favor, você pode compartilhar sua tela, fique à vontade. Bom dia, muito obrigada. Vou compartilhar só um minutinho. Já está aparecendo?
Ainda não. Não? Não. Calma aí. Peraí, só um minutinho. Pode ser problema do meu também. Aqui diz como se já tivesse. Érica, você está vendo a apresentação dela? Não está aparecendo nem a imagem dela e nem a tela compartilhada. Só um minuto, então, que eu vou tentar projetar de novo. Ok. Agora iniciou? Não. Pelo menos não para mim. Acho que a professora caiu. Gente, só um minutinho. Problemas técnicos. Quando as coisas acontecem online, nem sempre dá certo. Pessoal, bom dia. Iniciou agora. Estou aparecendo? Agora sim, aparecendo. Agora sim. Peço desculpas, pessoal, problemas técnicos. Nesse momento em que a gente depende tanto da tecnologia, ela nos deixa na mão nesses momentos, né? Então, vou projetar a tela, acredito que agora vai dar tudo certo. Agradeço por terem esperado. Vamos ver se agora vai. Agora vocês conseguem visualizar? Sim, tudo certo. Perfeito. Muito obrigada a todos, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me chamo Vanessa Antunes da Silva, sou graduada e mestre em língua portuguesa pela UFRJ, trabalho há alguns anos na rede privada de ensino e hoje eu vim apresentar um trabalho intitulado Construção Poética e Criação nas Redes Sociais. Como base desse trabalho, assim como as colegas, a gente utilizou o conceito de texto, o ensino a partir dos gêneros textuais, atividades de retextualização e a importância da literatura para a humanização dos nossos alunos. Então, aqui nós temos alguns pressupostos teóricos, lembrando sempre que nós tivemos por objetivo colocar o texto, o gênero textual, como base para as nossas aulas e para a reflexão dos nossos alunos. Essa atividade foi elaborada em uma turma de 6º ano, e ela foi realizada no momento em que eu deveria abordar com eles o tema da linguagem poética. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas essa ideia de atividade partiu do momento em que eu percebi que durante uns 6 anos em que eu dava aula para o 6º ano do ensino fundamental, eu via uma resistência muito grande dos alunos quando a gente ia falar do gênero textual poema, quando a gente ia falar sobre linguagem poética, eles tinham aquela ideia de que era sempre algo muito, muito, muito distante da realidade deles, e esse era o momento em que eu percebi um distanciamento muito grande. Então, eu pensei em algumas formas de aproximar esses alunos dessa temática e desse conteúdo. Então, a proposta final foi que, após as aulas ministradas sobre o tema, né, cada aluno ficaria responsável pela administração e pela postagem na rede social Instagram. Acredito que seja uma rede social que todos vocês conhecem. E a gente estabeleceu algumas datas e cada aluno ficou responsável por escolher uma imagem pela qual ele se sentia inspirado e, a partir dela, desse texto não verbal, colocar isso em um texto verbal, especificamente no gênero textual poema. Então, essa atividade se dividiu para a turma em 3 momentos. O momento da organização, que foi a etapa em que eu, com a turma, estabeleci algumas regras, nós vimos como funcionaria o trabalho, quando cada um realizaria essa postagem, como seria. Depois, foi o momento da criação, em que eles buscaram essas imagens poéticas, se assim a gente pode dizer, e fizeram o poema. Foi também um momento de reescritura, eles levaram esses poemas para que eu pudesse corrigir, dar dicas, alguns conselhos.
E no final, o momento, a etapa de exibição, que foi quando eles pensaram como eles poderiam apresentar esse trabalho. Óbvio que todo esse processo foi mediado por mim, e eu aproveitei, e esse trabalho foi apresentado num dia que tem na escola chamado de Dia da Cultura, que é o dia em que os alunos apresentam diversos trabalhos de diversas disciplinas. Então, como eu já havia falado, foi um trabalho realizado na rede privada de ensino. É sempre importante lembrar que nem todos os trabalhos vão funcionar em todas as turmas, nem todos os trabalhos vão funcionar em todas as escolas. Então, é legal que o professor consiga ver, falando assim no popular, onde ele pode ir pisando, né, para a gente saber o que vai funcionar com cada turma, com cada aluno, é algo que a gente consegue perceber aos pouquinhos, né? Então, foi um 6º ano de ensino fundamental, 2 anos finais, na disciplina de língua portuguesa, a escola em que eu trabalho faz essa divisão de língua portuguesa e redação. A aplicação foi antes do momento da pandemia, lá no final de 2019, 4º bimestre. A atividade durou, em média, 6 semanas. Lembrando que eu tinha com eles uns 3 tempos semanais. Grande parte da atividade foi feita em sala, mas alguns momentos eles levaram para casa também algumas tarefas. Os recursos utilizados foram quadro branco, slides, projetor. Eu levava para eles também livros variados de poemas. E aqui, muito importante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com esses alunos, que são alunos de classe média alta, o uso do celular, do computador, e eles precisavam de uma ferramenta com acesso à internet. Depois eu vou fazer algumas ressalvas sobre isso. A rede social utilizada foi o Instagram, e o aplicativo suporte foi o Canva, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais depois. É um aplicativo que permite a elaboração de alguns cards, de alguns cartazes. Como eu já falei, a motivação da pesquisa foi a percepção dessa resistência ao estudo de tudo que era relacionado ao gênero poema ou uma linguagem poética, tudo que era um pouquinho mais subjetivo, e para o 6º ano, às vezes, isso é muito difícil, eles criam uma barreira. Ao mesmo tempo, eu percebia que essa turma, ainda que eles tivessem de 10 a 11 anos, eles já tinham uma afinidade muito grande com o Instagram. Então, esse era, inclusive, o motivo de, às vezes, eu precisar parar a aula, dar uma bronca, né? Porque os alunos, às vezes, queriam utilizar o Instagram pessoal deles durante a aula. Quando eu chegava em sala, eles vinham me mostrar vídeos, né? Tia, olha esse vídeo aqui no Instagram, que legal, né? Então, eu percebi que eles gostavam muito dessa ferramenta, estava uma febre, e eu pensei de que modo eu poderia, digamos assim, virar esse jogo, né? De que forma eu poderia usar isso como uma ferramenta que me auxiliaria. Então, os objetivos de todo esse trabalho foi analisar diferentes poemas, discutindo quais são as principais características desse gênero textual, a peculiaridade da linguagem poética. Exploramos a criação poética em textos verbais e não verbais. Então, eu lembro que era um momento em que, na apostila da escola, discutia-se a diferença entre poesia e poema, mostrava que a poesia não estava restrita só ao gênero textual poema, que a poesia podia estar presente em outros gêneros textuais, podia estar presente em uma canção, podia estar presente numa fotografia. Discutimos os sentidos dos diversos textos que nós trabalhamos, reconhecemos a estrutura e a linguagem típicas do gênero textual poema, refletimos sobre as possibilidades de criação por meio da linguagem poética. E aqui um ponto muito importante é que essa atividade, como eles precisaram ter autonomia de postagens, eu vou explicar um pouquinho mais como foi elaborada essa organização, mas eu percebi que essa atribuição de responsabilidades e de autonomia, quando a gente fala para o aluno, olha, agora você é do 6º ano, você é do Fundamental 2, então eu já confio em vocês para vocês terem essa responsabilidade com o Instagram, é algo que faz com que o aluno se envolva, se sinta importante, então a gente percebe esse engajamento dos alunos. Pelo menos a minha experiência foi bastante positiva nesse sentido. Então, como eu já havia falado, o objetivo também era utilizar redes sociais para fins pedagógicos, então mostrar para eles que tudo bem que eles sempre vissem os vídeos de que eles gostavam, mas que a gente também podia dar outros fins para essas redes sociais. E, por fim, criar poemas relacionando a linguagem verbal à linguagem não verbal. Então, a primeira etapa que eu realizei como professora
foram as atividades pré-textuais, que foi o momento em que eu, digamos assim, preparei a turma para chegar no meu objetivo final. Então, a primeira atividade, o primeiro contato da turma com essa linguagem poética foi a apresentação de algumas imagens. Eu vou mostrar a seguir, e eu pedi que eles dissessem o que eles sentiam por meio dessas imagens, se eles consideravam que essas imagens eram poéticas, que sentimentos isso despertava neles. Então, esse foi o primeiro contato, e depois a gente escolheu, escolhi alguns poemas, mostrei a eles e pedi que eles fizessem relações entre as imagens e entre os poemas que eu levei à sala de aula. Nós lemos diversos textos poéticos, verbais e não verbais, fizemos uma reflexão sobre os sentidos produzidos pelos textos lidos, discutimos a subjetividade da linguagem poética, tivemos também algumas aulas expositivas sobre as características do gênero textual poema, elaboramos de forma conjunta uma conta na rede social Instagram. Então, esse foi um ponto que eu fiz muita questão de ressaltar com eles. O trabalho era deles, a todo momento eles deveriam estar envolvidos. Então, obviamente, a gente precisa de um suporte da própria escola para que consiga realizar esse tipo de atividade. A gente pode até tentar algumas outras adaptações, mas eu consegui, por exemplo, projetar o computador, criar a conta no Instagram com eles. Então, nós fizemos uma votação, eu sugeri 3 nomes diferentes, pedi para que a turma votasse no nome da página de que eles gostavam mais. Então, tem toda aquela euforia de sexto ano, quem trabalha com sexto ano sabe como é. E nós criamos também, por meio de sorteio, uma escala de postagens com a turma. Então, cada aluno ficou responsável por uma postagem na semana. Nós fizemos isso por meio de sorteio. Eu expliquei para eles como fazer essa postagem. E aqui, fazendo um parênteses, nós não podemos, como professores também, obrigar que alunos de 10 e 11 anos tenham acesso ao Instagram. Então, obviamente, isso tudo foi conversado com a escola previamente. E eu deixei muito clara para eles a possibilidade de que eles fizessem, os que não quisessem fazer por conta própria, poderiam me enviar essas produções e eu faria com eles do meu celular em sala. Então, foram pouquíssimos esses casos, acredito, se eu me lembro, foi um só, mas esse aluno não tinha também essa afinidade, e aí eu senti que eu poderia fazer com ele em sala, que seria melhor, e acabei realizando essa atividade. No dia da postagem dele, eu o ajudei em sala. Então, esse foi o exemplo da atividade. Eu mostrei a eles essas 3 imagens, pedi para que eles dissessem quais os sentimentos essas imagens despertavam neles, e logo em seguida apresentei alguns poemas do Manuel de Barros, Pablo Neruda, Cecília Meirelles, Paulo Leminski. Então, mostrei diversos poemas. E aí houve também aquela euforia. Então, uma turma associava um poema a uma imagem, um aluno, o outro aluno já fazia a associação com um poema diferente. Então, eles já se sentiram motivados, engajados nesse primeiro momento. A segunda etapa foi a etapa foi a etapa de atividades textuais. Então, eles individualmente escolheram um tema que os inspirava. Eu deixei essa temática livre, eu falei para que eles pensassem em coisas que inspirassem esse lado poético deles, e aí os temas foram diversos. Alguns trouxeram imagens de amizade, outros de futebol, outros de filosofia, vou mostrar para vocês. Então, aqui já mostra a subjetividade da criação poética. Depois eles tiveram que pesquisar essa imagem, trazer para a gente olhar, e com base nessa imagem, eles criaram um poema. Eles levaram para mim, eu corrigi, dei algumas dicas, lembrando, nós estamos falando de alunos de 10, 11 anos. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo a criação deles, dar uma dica ou outra, corrigir aquilo que é muito pontual, mais relacionado à estrutura mesmo, mas deixar que a criação seja, de fato, de um aluno de 10, 11 anos. Nós não podemos exigir que eles escrevam aí também como escritores profissionais. O professor sempre tem que ter essa noção também, tá? E depois, na data pré-estabelecida, eles faziam a postagem na rede social, tá? Então, eu trouxe aqui algum exemplo. Esse aluno, inclusive, é filho de pais professores, e eu sei que o
acho que é o pai dele, que é filósofo, então a filosofia é um tema que já é constante na casa dele, e ele escolheu essa imagem de Platão, falou que era o que o inspirava, e escreveu esse poema que fala um pouquinho sobre o poeta, a criação poética, sobre liberdade, a vontade do poeta, né? A gente tem seguido um outro exemplo, que foi um aluno que torce para o time do Fluminense. Ele disse que o que o inspirava era ver o time dele jogando. Esse aluno era um aluno que se mostrava muito resistente às atividades em sala, e quando eu disse a ele que sim, não havia nenhum problema, que qualquer inspiração era válida e que ele poderia escrever sobre futebol, ele se sentiu motivado a fazer essa criação. Por fim, as atividades pós-textuais foram aquelas em que a gente pensou em como seria feita essa divulgação para o Dia da Cultura. Então, eu levei algumas ideias, mostrei a eles o aplicativo Canva, que é um aplicativo que já tem modelos pré-estabelecidos de cards, de cartazes, já tem um design bem bacana, a gente pode modificar poucas coisas, então é bem prático, inclusive para aqueles que não têm tanta afinidade com essa parte tecnológica. Eu levei e mostrei a eles, e nós elaboramos alguns meios de divulgação juntos. Então, aqui foram alguns cards que a gente elaborou. Então, esses dois cartõezinhos que estão no horizontal, eles pensaram nas frases, a gente colocou o Instagram em caixa alta, em destaque, para que eles entregassem aos visitantes do Dia da Cultura logo que eles entrassem na escola. Então, os alunos foram se revezando para fazer essa entrega desse cartãozinho, e assim os responsáveis, os visitantes, já podiam acessar o Instagram do próprio celular assim que chegassem ao Dia da Cultura. O outro card, que é esse que está na vertical, passou todo o bimestre colado na biblioteca. Então, a biblioteca tem ali alguns computadores. Nós não temos sala de informática, mas temos esses computadores na biblioteca. Então, eles também pensaram nessa frase, né? Veio ler um livro? Que tal aproveitar e conhecer nosso Instagram? Então, eles colaram dois desses cartazes próximos aos computadores para que os visitantes da biblioteca pudessem conhecer esse Instagram. Com esse trabalho, o que eu percebi? Eu percebi que sempre, quando a gente traz aí a realidade do aluno para a sala de aula, eles acabam se envolvendo, eles acabam se engajando. Então, atribuir a uma turma de 6º ano certas responsabilidades, conversar com eles, estabelecer regras sobre a página, que a conta seria bloqueada só para a turma, eles poderiam divulgar para os responsáveis, para os amigos, mas que as postagens deveriam ser sempre de acordo com o nosso cronograma, que eles não poderiam seguir páginas que não tivessem a ver com o nosso conteúdo, né? Então, obviamente, isso deu a eles uma certa autonomia, e nessa turma funcionou muito bem. Foi uma turma também que era pequena, os alunos eram bem bacanas, alunos com os quais eu consegui estabelecer um bom diálogo, eu tinha uma boa relação com essa turma, eu acho que isso também facilitou muito o trabalho. Ressaltando uma vez mais que, obviamente, estamos falando de crianças de 10, 11 anos, então nós temos sim que ter alguma atenção, alguma não, né? Temos que ter uma atenção redobrada para o uso das redes sociais, né? Então, todo dia eu minimamente entrava ali, né, que fosse pela minha conta pessoal para dar uma olhadinha se estava tudo certo, se eles não estavam seguindo nenhuma página que saísse do nosso combinado. Então, durante esse bimestre, eu tive esse cuidado. A gente precisa também pensar em formas de tornar esse trabalho acessível para o maior número de alunos. Então, foi o que eu falei lá no começo. Como a gente pode fazer com aquele aluno que vai falar: professora, eu não tenho Instagram, professora, eu não tenho memória, professora, meus pais não permitem que eu tenha um Instagram, nem que seja para a escola. Então, pensando que isso poderia acontecer, eu já tinha pensado na alternativa de que esses casos pontuais tivessem o meu auxílio na própria sala de aula. Então, eles usaram ali o computador da escola, eu fiz a postagem desse aluno específico no meu celular e correu tudo bem, não tive nenhum problema. Então, é bom a gente ressaltar também, como eu coloco aí no quarto tópico, que as redes sociais, o Instagram ou alguma outra rede social de que os alunos gostem, pode ser uma aliada não só para um trabalho específico, mas para o trabalho durante todo o ano. Então, antes da gente iniciar essas postagens, eu cheguei a fazer algumas postagens
fiz alguns cards, tirei algumas fotografias para motivar esses alunos. Então, em uma postagem, eu colocava uma informação, uma definição sobre o gênero textual poema. A gente tinha também, né, às vezes a gente acha que precisa de uma coisa muito difícil para engajar os alunos. Eu gosto muito de usar uma estratégia que com o sexto ano funciona muito bem, que é levar um bichinho de pelúcia, que eu digo que é o nosso mascote da turma. A turma ajuda a dar um nome para ele. E eu digo que ele vai acompanhar a gente até o final do ano. Então, isso já faz com que os alunos se aproximem de alguma forma. Então, eu tirava foto desse bichinho com alguns livros de poemas, e aí eles sentiam vontade de comentar, né? Eles, enfim, antes da pandemia, eles queriam tocar, queriam dividir o bichinho, então coisas que funcionam muito bem para a turma dos menores, né? E a gente precisa pensar também que quando a gente envolve esses estudantes em todo o processo criativo, desde a confecção da página até as aulas, que eles mesmos levem imagens, compartilhem seus poemas, a gente vê que os alunos começam a criar esse zelo pelo trabalho que é deles. Eles querem apresentar uma coisa legal, eles não querem apresentar qualquer coisa com o nome deles ali, né? Então, eles começam a ter um empenho muito grande em apresentar um bom trabalho. Por fim, só um a mais, né? Esses foram alguns prints que eu tirei da página, então, aí na pontinha a gente vê algumas páginas que eu e os alunos íamos seguindo com o Instagram da turma. Então, a gente tem Manuel de Barro, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Marina Colasanti, algumas páginas que tinham o mesmo objetivo, que é a divulgação da arte, a divulgação da linguagem poética, de poemas. E quando os alunos acessavam o Instagram, essas publicações já apareciam para eles, né? Então, às vezes, eles falavam: "Ei, professora, vi uma postagem muito legal na página tal, apareceu quando eu abri o Instagram da turma". Então, isso já aproxima o aluno de uma linguagem diferente, de um gênero textual diferente. Esse print do meio foi a primeira publicação que eu fiz na página, que trazia um pouquinho da definição do gênero textual poema. E aí, no outro cantinho, a gente tem o nosso personagem, que era o Peterson, e ele tá com alguns livros, obviamente são livros meus, dos quais eu gosto muito, e eu incentivava nessa postagem que os alunos comentassem dizendo quais eram os livros favoritos deles. Então, isso gerou um engajamento bem bacana. Aqui a gente tem algumas referências bibliográficas. Agradeço muito, tá aqui o meu contato, caso alguém queira, enfim, pedir os slides, tirar qualquer dúvida. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no começo, que foi o agradecimento a todos e todas vocês que estão assistindo e compartilhando e fazendo parte dessa troca com a gente. Agradeço muito aos organizadores do evento pelo convite e a todos que disponibilizaram um tempinho, né, em momentos tão difíceis que a gente tem vivido, para estar aqui, prestigiar o trabalho dos colegas, trocar ideias. Isso é muito importante na nossa profissão. Então, agradeço muito a todos, principalmente aos organizadores desse evento incrível, tá bom? Muito obrigada, e é isso. Obrigada, professora. Pode interromper o compartilhamento da tela. Peço que as duas outras apresentadoras liguem a câmera para a gente poder iniciar o debate. Nós temos diversos comentários gerais, né, que foram deixados no chat, mas a mediadora Érica vai fazer algumas perguntas para vocês nesse momento e vai trazer também algumas perguntas que foram deixadas por quem está assistindo no YouTube. Ok, Érica? Sim, eu vou tentar fazer uma organização melhor aqui das perguntas e dos comentários, para não ficar muito repetitivo. Para a professora Fernanda, muitos elogios, professora, muitos elogios sobre o trabalho, muitos comentários de que o trabalho tinha sido ótimo, que era ótima proposta. A professora Sônia, inclusive, ela disse que é um trabalho espetacular. A professora Leonardo Beck, ela falou que era uma ótima proposta, que ver os alunos ficam empolgados e motivados é ótimo. E, na verdade, surgiu uma pergunta que, inclusive, no chat, que inclusive tinha sido uma pergunta nossa da moderação enquanto você apresentava. A pergunta do professor Fernando Henriques. Ele faz a seguinte pergunta: como desenvolver uma atividade duradoura com tantas etapas no ensino presencial, sem cobranças por conta dos prazos?
no dia a dia escolar há muita preocupação com o calendário. Na verdade, nós até tínhamos pensado nisso também, porque como trabalhar isso de uma forma prática, com tanta cobrança assim, com relação aos prazos? Então, seria uma primeira pergunta. Claro. Bom, em primeiro lugar, quero muito agradecer todos esses elogios, enfim, fiquei muito feliz em ver tudo isso de verdade. E, enfim, quem precisar, o meu contato eu posso mostrar esse livro depois pronto, sem problema nenhum, tá? Então, de verdade, muito obrigada. Em relação à pergunta, vocês conseguem me ouvir direito? Porque para mim aparece um pouco travando. Sim, tá tudo bem? Ouvindo. Sim. Perfeito, então, obrigada. Bom, em relação a esse planejamento, né? Sim, a gente, enfim, trabalhando em escola, trabalhando principalmente na rede privada, existe sim uma pressão em relação a prazos, em relação à finalização de conteúdo, a tudo isso. Então, já pensando nisso, e por eu já estar acostumada a trabalhar, né, passando por essa pressão, né, em relação a esses prazos, toda a atividade foi planejada já pensando no conteúdo que deveria ser trabalhado naquele trimestre, porque a minha escola é dividida em trimestres. Então, dentro do trimestre, dentro do nosso planejamento do ano, né, do planejamento do curso, os conteúdos trabalhados, então, o gênero, conto popular, a parte gramatical trabalhada, que seriam os tempos verbais, pontuação, acentuação, e os elementos de narrativa, tipologia, né, textual, narração a ser trabalhada, isso já fazia parte do nosso conteúdo. E aí, o que nós fizemos, né, eu junto com toda a equipe, a coordenação, pensamos numa organização de atividades em que eu pudesse, ao longo de todo esse processo, ir avaliando esses alunos, como a gente precisa, sim, fechar notas. Então, depois das aulas expositivas em que a gente trabalhava a característica do gênero, eles tinham que, sim, fazer uma avaliação com o uso de uma gramática mais reflexiva, com as características do gênero, uma atividade de interpretação, e aí isso valia uma nota. A pesquisa sobre os personagens folclóricos também, né? Tanto a pesquisa como a divulgação dessa pesquisa, a roda de debate, de discussão, de apresentação desses personagens foi também uma atividade avaliada, isso também gerou uma nota, e com isso, durante todo o processo, até chegar à produção, foram cobradas avaliações em relação a isso, né? Então, não só como é que se diz, o envolvimento do aluno, mas atividades concretas, de fato, que serviram como avaliação até chegar à produção final, que era a grande avaliação. Tá? Então, por isso que a gente conseguiu fazer durante todo esse tempo, porque cada etapa, né, cada conjunto de etapas também foi avaliado de uma forma mais concreta, mais formal, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que a gente conseguiu. E o que me surpreendeu mais foi, de fato, a motivação desses alunos, o envolvimento, a participação deles. Como a professora Vanessa falou, são alunos de 6º ano, né? Então, a gente tem que... eles estão eufóricos e a gente precisa utilizar essa euforia de alguma forma. Dizem isso, né? Quem trabalha com 6º ano pode fazer qualquer coisa na vida, né? Eles topam tudo. É ótimo. Uma última pergunta, e até nossa mesmo, sobre isso. Vocês pretendem fazer esse lançamento do livro de uma maneira física ou depois, quando tudo isso acabar, ou não há essa perspectiva da escola? Então, por enquanto, nós ainda não conversamos sobre isso. De início, era assim, uma proposta nossa, utilizar mesmo para a gente tentar fazer essa divulgação. Essa divulgação aconteceu no Instagram da própria escola. Então, os pais receberam um comunicado para acessar o link, o Instagram da escola divulgou essa proposta de trabalho, divulgou para que as pessoas pudessem acessar tudo isso. Mas foi num momento em que não existia nem a possibilidade de ter uma aula presencial. Então, a atividade foi feita completamente de forma remota. Enfim, por conta de aglomeração e tudo mais, nós não pensamos. Com
não trabalho com essa turma esse ano, né? Agora, um outro professor que está trabalhando com essa turma, eu não segui acompanhando essa turma. A princípio, essa divulgação presencial ainda não é, infelizmente, de forma online no final da apresentação. Né? Então, ela aconteceu, só que de forma online. Agora, essa parte presencial, a escola ainda nós não pensamos, né, sobre isso ainda, porque ainda estamos vivendo nessa situação, infelizmente, de pandemia. Muito obrigada, professora. Foi ótimo. Muitas pessoas comentando, inclusive, agradecendo a recomendação do link para a criação do livro. Muito obrigada. Story Jumper. Obrigada. Claro. Não, eu que agradeço de verdade. E se alguém precisar, eu posso passar, tá bom? Obrigada. Obrigada. Passando para a professora Heloíse, depois, se tiver tempo, a gente até faz mais alguns outros comentários. Também muitos elogios ao trabalho sobre a proposta. A professora Leonor, inclusive, fez um comentário sobre que eram ótimas as atividades, sobre o escritor, porque são obras interessantíssimas para mostrar para os alunos de várias séries. E aí também surgiu uma dúvida que eu já tinha me questionado. Na verdade, eu vou fazer um comentário da Daniele Chagas. Importante considerar a ausência da perspectiva indígena na historiografia tradicional e valorizar a produção crítica voltada para o diálogo entre as diferentes narrativas culturais. Parabéns. Então, essa questão dessa abordagem sobre os indígenas, enfim, excelente trabalho. E um outro comentário também do professor Fernando Henriques, excelente trabalho. Atualmente, no Brasil, os povos indígenas eles têm sido tão atacados de formas tão diversas que trazer a figura indígena para o centro do debate da escola é muito necessário. E aí eu faço uma pergunta para você. Houve algum tipo de questionamento por parte dos pais ou dos responsáveis? Nós sabemos que isso é uma proposta geral, é óbvio, mas houve algum tipo de questionamento sobre esse tipo de trabalho que você tenha passado ou que tenha surgido ao longo desse processo? Olha, para minha felicidade não houve nenhum questionamento, mas eu também preciso parênteses, né? Eu agradeço também os elogios que fizeram à proposta. É muito bom a gente saber, né? Ouvir um pouco do outro, aquilo que a gente propôs, assim, enfim. Não houve nenhuma retaliação ou reclamação em relação a essa proposta, porém eu preciso mencionar que eu vivo numa realidade um pouco privilegiada se a gente considerar outros contextos de ensino, né? Na nossa instituição, a gente tem o NEABI, que, na verdade, também é um núcleo que é esperado que exista em todas as instituições federais, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do qual eu faço parte também, né? Então, os alunos já têm um contato com atividades do núcleo, em que a gente propõe outras coisas fora de sala de aula, debates, palestras, peças teatrais. Então, os alunos já estão um pouco mais acostumados, assim como os pais também, a terem esse tipo de debate. Só que trazer para a sala de aula ainda era um desafio, principalmente para mim, mesmo sendo membro do NEABI. Então, agora estou nessa tentativa, né, de aplicar também nas minhas aulas esses debates que a gente faz fora dela. Obrigada, professora. Nós estamos tentando deixar 5 minutinhos para cada uma, para a gente poder contemplar todas elas. Passando a professora Vanessa, também muitos elogios à sua proposta, professora, aplicação da sala de aula, na aplicação da sala de aula. A professora Leonor Werneck fez uma outra pergunta que poderia ser feita até a todas, acho até que tem um pouquinho de relação com essa que eu acabei de fazer. Mas aí eu vou perguntar essa para você também, Vanessa, porque era um questionamento também meu que eu já tinha feito, eu anotei, fui anotando tudo num documento.
A professora Leonor questionou, acho que uma pergunta que pode ser feita a todas: foi difícil a escola aceitar essas atividades? Ou precisou haver algum ajuste devido à recepção de alunos, pais ou escola? E aí, para você especificamente, eu vou perguntar, houve algum questionamento sobre o uso do Instagram? Porque eu já passei por essa situação, então eu jogo a pergunta para você. Houve esse questionamento dos pais ou da própria escola sobre o uso dessas redes sociais? Bom dia, mais uma vez. Queria agradecer também, antes de mais nada, a todos os elogios, a todos os comentários, a todos que estão trocando e participando desse evento. Eu queria dizer que, particularmente, eu não trabalhei com uma turma muito grande. Era uma turma que tinha uma média entre 18 e 20 alunos, o que são poucos alunos, se a gente considerar a realidade de muitas escolas, e era uma turma bem tranquila. Então, eu não acho que talvez a minha experiência seja parâmetro para todos os outros. Mas, particularmente, eu não tive nenhum problema. Mas, quando pensei na atividade, eu acreditava que esse talvez pudesse ser um empecilho. Então, antes de colocar essa atividade em prática, eu conversei com a eu tenho uma coordenação bem bacana, o que também, muitas vezes, acaba sendo algo importante para o professor desenvolver as suas tarefas, não ter essa barreira, digamos assim. A coordenação acatou muito bem a atividade. Eu deixei claro que eu coloquei a opção para os alunos que não quisessem ter o aplicativo ou que tivessem qualquer problema. Então, durante a explicação do trabalho, de toda a proposta, eu deixei isso muito claro, que se eles não quisessem, de fato, ter o aplicativo no celular deles e tudo mais, que eles poderiam trazer essa atividade para mim no dia da postagem, que a gente faria junto. Né? Então, eu acho que é importante que o professor saiba, principalmente trabalhando em escola particular, esses empecilhos, essas questões podem aparecer, e que ele tenha ali uma carta na manga. De que forma ele pode agir para que isso não dê nenhum problema. Infelizmente, a gente acaba trabalhando, antecipando alguns problemas e já pensando em soluções para problemas que nem aconteceram. Né? Então, eu conversei tudo isso com a turma, sobre o fato de ser uma rede social, sobre o fato de eles serem crianças, que tudo estaria sob a minha supervisão. Coloquei para eles as regras no quadro, né, que eles não poderiam seguir nenhuma página que não fosse algo relacionado à linguagem poética, à criação, à arte. Então, tudo isso ficou muito bem esclarecido. Falei que a troca de mensagens pelo chat não era permitida. Então, todo dia ali, às vezes, antes mesmo, quando eu chegava na escola, aqueles 5 minutinhos de tomar um café, uma água, eu entrava, olhava se estava tudo ok com a página, para depois eu dia seguir. Então, óbvio que é uma coisa que dá um trabalhinho pra gente, né? Todo dia a gente chegar até aquele cuidado. Mas, assim, particularmente eu não tive esse problema. E, pelo contrário, eu senti que os pais tiveram uma boa recepção, que os alunos foram pedir dicas aos pais de como escrever poemas. Então, um aluno veio me dizer que o pai havia apresentado para ele um livro de poema de não sei quantos anos, de que ele gostava muito. Então, no caso, eu senti que essa atividade fortaleceu essa relação. Mas eu tenho plena consciência de que se fosse em outra ocasião, esses problemas poderiam surgir. Por isso eu já havia antecipado todas essas regras. Tá? Isso é muito importante. Obrigada, Vanessa. Eu acho que os trabalhos são todos muito interessantes, principalmente nessa perspectiva de resistência que a gente vive em sala de aula. Então, foram excelentes trabalhos. Júlia. Muito obrigada. Agradecendo a todas as apresentadoras hoje pelos excelentes trabalhos trazidos, excelentes comentários. Pena que nós não temos tempo para ler absolutamente tudo que foi deixado no chat do YouTube, mas vocês estão acompanhando aqui dentro da sala, que está sendo tudo deixado aí para vocês também. Né? Muito obrigada
pela divisão, né, da mediação, professora Érica, e agradeço à organização pelo convite por estar aqui hoje. Mais uma vez, parabenizo as 3 apresentadoras, excelentes trabalhos, muito obrigada, e passo a palavra ao Denis para dar continuidade ao evento. Muito obrigada.